Estão apresentados os assuntos para a análise que se impõe nesta segunda-feira, hoje com Issao Agostinho e Wellington Calazans, que saúdo os dois. Muito boa noite e bem-vindos a esta edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Issao, que está aqui comigo na sala. Boa noite também a você, Dombashi, e ao nosso público. É sempre bom estar aqui. Ok, muito bem. Vamos então começar a olhar para a guerra na Ucrânia. Putin diz que o Ocidente está em guerra com a Rússia e que Kiev está a tentar ganhar vantagem negocial. Isto é verdade, Wellington? Qual é a sua visão? Olha, vamos falar sobre verdades e mentiras em muitos casos nos nossos comentários de hoje, não é? Porque, primeiro, essa tentativa de incursão ucraniana em Kursk foi muito mais midiática do que estratégica. Não há aí uma estratégia militar que possa sustentar esta operação, que está fadada ao fracasso, e por isso não podemos aqui fazer nenhum tipo de coro à propaganda, especialmente dos órgãos de imprensa ligados aos países membros da NATO, porque todos estão neste momento em que o mundo vive uma tensão mundial, não é? De guerra, todos estão fazendo propaganda. Volodymyr Zelensky contrariou até mesmo militares de alta patente do exército ucraniano que não recomendaram essa incursão em Kursk. É uma irresponsabilidade muito grande, porque o número de perdas, o número de baixas de militares da Ucrânia é crescente, e o máximo que Zelensky conseguiu foi fechar todas as portas para negociações de paz, algo que era plausível. Inclusive, nós comentávamos sobre isso há algumas semanas aqui mesmo, neste espaço do Hora 10. Então, Simão Dombashi, temos aqui uma situação de extremo desespero da parte ucraniana, uma operação que, se falhar e vai falhar, já está a caminho de toda a derrocada, significará praticamente o decreto de derrota ucraniano. É uma espécie de último suspiro de um paciente que está agonizante. Não há nenhum analista sério que possa dar qualquer fio de esperança de vitória à Ucrânia nesta operação kamikaze, suicida, que está dentro de Kursk, apenas para tirar alguns segundos de propaganda nos espaços televisivos ou ocupar manchetes de jornais e de revistas. É de uma grande irresponsabilidade, e as baixas ucranianas já estão sendo sentidas, e, como falei, o grande ponto negativo foi fechar todas as portas para uma negociação de paz, e agora a Rússia, nas palavras do próprio presidente Vladimir Putin, diz que não negocia mais paz com a Ucrânia e que vai até o fim, ou seja, vai avançar. Wellington, mas uma vez que estão em guerra, não era de se esperar esta incursão da Ucrânia? Embora seja irresponsável, entre aspas, tal como afirma, tendo em conta as várias baixas que a Ucrânia já registra. Bem, existem aspectos militares que devem ser levados em consideração. E o aspecto da estratégia militar é invadir para, né, tem um objetivo. E qual é o objetivo de invadir a Rússia? Se você não tem uma preparação para logística, para manter as tropas que conseguiram conquistar espaços, se não existe nenhuma possibilidade de tomar postos estratégicos militares russos, e com isso você fica apenas vulnerável dentro de um terreno que os russos dominam na sua totalidade. Então, foi uma surpresa para os russos, inclusive, mas foi uma surpresa diante
de tamanha fragilidade de um projeto de invasão. Não é? Observe que muito mais baixas civis foram notadas por parte dos russos do que de militares. Algo que, do lado ucraniano, as baixas foram militares. Então, Simão, o que acontece aqui é que não existe uma estratégia militar nessa ofensiva ucraniana e, por isso, eu considero extremamente irresponsável e fadado ao fracasso. Wellington, nesta posição do Hamas, podemos aqui olhar para o interesse deste grupo numa cessação rápida dos conflitos? Como disse o colega Sal, este acordo já está aprovado. Quem negou a aplicação dele foi Israel, que agora intensifica os ataques, especialmente contra civis, o que tem ampliado ainda mais a tensão e tem dado garantias de que é inevitável que a guerra regional seja iniciada nos próximos dias. Na verdade, os norte-americanos, italianos, alemães e também teve um quarto país que agora me falhou, o Reino Unido, agora recordei, assinaram até mesmo uma nota conjunta de promessa de apoio a Israel em caso de um ataque dos iranianos, algo que irá acontecer, como já falamos aqui na semana passada, quando a bandeira vermelha foi hasteada sob ordens da autoridade religiosa, o Ayatollah Khomeini. Aquele aviso significa que é inevitável o ataque. E os iranianos têm sido extremamente cuidadosos ao informar, hoje informou inclusive ao Vaticano, não é? Mas já informou às Nações Unidas e a diversos outros países que irá exercer o seu direito de defesa porque Israel matou uma autoridade do Hamas em solo iraniano. Então, o que esperamos aqui é uma tensão muito grande, uma guerra regional que vai produzir impactos econômicos em todo o mundo e, lamentavelmente, uma guerra que é regional, mas que poderá desencadear uma guerra mundial, já que envolve Rússia, Coreia do Norte, China, do lado dos iranianos, e do lado de Israel, os países ocidentais que já se manifestaram publicamente em defesa daquele país. Então, é algo que estaremos monitorando, né, nos próximos dias, mas que já está anunciado, inclusive com equipamentos pesados sendo transportados para a região, algo que, com amplas imagens já difundidas e confirmação da imprensa, tanto dos Estados Unidos como daqui da Europa, de que as coisas estão cada vez mais aprofundadas e a guerra no Médio Oriente ela será inevitável com Israel e o Irão com um confronto direto. Mas também não podemos esquecer que o Líbano, por causa do Hezbollah, sofrerá também bastante impacto, mas o Hezbollah também está muito bem equipado. E, nesse caso, nós teremos muitas perdas, lamentavelmente. Muitos civis serão extremamente sacrificados e não há aqui nenhuma maneira de fazermos um prognóstico sobre este tipo de situação, já que Israel nega o cessar-fogo e, por conta disso, vai ser impossível evitar esta guerra. Wellington, qual é a sua visão? Minha visão, primeiro eu tenho que falar que seu nome é Sansão e não Simão, como eu falei anteriormente. Exatamente. Mas é Sansão. Opa. Muito bem, Sansão do Baixo, é isso mesmo. Não vou permitir que ninguém corte o seu cabelo, tá? Para você não perder a força. Está tudo controlado. Falando sobre a Polônia, historicamente a Polônia vem de erros. Na Segunda Guerra Mundial, ousou entrar numa guerra através da crença no apoio que não veio, especialmente do Reino Unido, naquela oportunidade contra a Alemanha. Agora, a Polônia sabe que a Rússia não vai atacar, mas insiste em fingir que essa propaganda é verdadeira. E a pior coisa, né, eu que trabalho com propaganda, posso dizer isso com muita tranquilidade, numa guerra, é você acreditar na própria propaganda.
porque aí você está enganando não ao inimigo, já que você vê o adversário como inimigo, e sim a si mesmo. E, nesse caso, os poloneses estão enganando a si mesmos, porque apenas como uma ilustração do que poderia ser uma guerra entre Polônia e Rússia, o sistema Patriot, que patriota, como você falou, em português seria patriota, né? Ele foi usado no Iraque, sem sucesso. Você imagina, na guerra do Iraque, sem sucesso. Agora, o que é que um sistema desse vai fazer contra uma Rússia que domina a tecnologia hipersônica? Absolutamente nada. São 45 segundos para que uma arma nuclear que, com poder de destruir toda a Polônia, atravesse o ponto de partida da Rússia até a Polônia. 45 segundos. É esse o tempo de uma guerra entre Rússia e Polônia. Os poloneses não podem estar falando sério. Isso aí é uma lavagem de dinheiro muito grande e muita arma que é prometida não chega e o dinheiro que é prometido é impresso, mas não chega também. Não é? Então, este é o problema. Esta guerra está alimentando algumas pessoas que estão tirando muita vantagem com tudo isso. Enquanto isso, os desavisados estão no campo de batalha morrendo. Espero que a Polônia não cometa o mesmo erro da Segunda Guerra Mundial, porque seria, desta vez, talvez, um erro que poderia comprometer a sua própria existência. Muito bem, ainda mesmo consigo, o Wellington, olhando agora já para a questão também aqui na Venezuela, de acordo com o The Wall Street Journal, os Estados Unidos estariam a negociar a saída de Nicolás Maduro do poder a troco de amnistia. Qual é a sua visão sobre esta notícia que o The Wall Street Journal indica? Bem, eu quero agradecer ao pessoal da produção do programa, que encerra com uma notícia leve, né? Porque é um humor, essa é uma peça de humor. O Wall Street Journal é uma espécie de panfleto de propaganda dos Estados Unidos. Eu posso rebater esta informação falsa com uma informação falsa também. O Wellington Calazans Journal diria que Nicolás Maduro não reconhece mais Joe Biden como presidente, por exemplo. Seria a mesma coisa. Então, o que acontece? Os Estados Unidos da América receberam uma resposta muito dura semana passada de Nicolás Maduro, que falou que não iria mais fornecer petróleo para os Estados Unidos, iria fornecer somente aos países dos BRICS, o que fez com que os Estados Unidos recuassem no reconhecimento da vitória de uma oposição que não conseguiu apresentar as provas que dizia possuir. E já o Nicolás Maduro apresentou as atas devidamente lavradas. Então, a Venezuela é um país soberano. Os Estados Unidos não têm nenhum poder de ingerência sobre a Venezuela. A Rússia está com militares e submarinos nesse momento, para além de também navios de guerra na Venezuela, para proteger a Venezuela. A China prometeu defender a Venezuela. Você perceba que quando falamos sobre Israel e o Irão, nós falamos sobre esses mesmos países em confronto. Quando falamos sobre a Ucrânia, falamos sobre esses mesmos países. E agora você fala sobre Polônia e Venezuela e estamos com esses mesmos países em confronto. Isto, de uma maneira muito simples, é guerra mundial, que já começou, não é? Mas ninguém sabe como vai terminar. Este é o problema. Espero que ninguém use arma nuclear, porque pode significar o fim de todos nós. Meus senhores, muito obrigado mesmo pela vossa presença e contributo, como sempre. Continuação de uma ótima noite de segunda-feira. Boa noite a você e também ao colega Sal. Amanhã estaremos de volta aqui. Um grande abraço.